da nossa mensagem hoje à noite é: Deus amadurece a fé do seu povo. Deus amadurece a nossa fé. Uma fé bíblica é uma fé que nos leva ao amadurecimento. A pergunta que nós devemos fazer é: que fé que agrada a Deus? A fé das Escrituras, a fé da palavra do Senhor, a fé que é um dom de Deus. Hoje nós estamos nesse texto e aprendemos aqui que fé de qualidade, ela está acompanhada de arrependimento, ela está acompanhada de conteúdo, ela está acompanhada de perseverança, ela está acompanhada de humildade e de transformação. Mas uma fé assim, ela não nasce da noite para o dia, ela não acontece num passe de mágica. Uma fé bíblica, ela amadurece, e é Deus que faz esse processo em nós. Deus, pela sua graça, Ele planta a fé em nós, e pela graça Ele também amadurece a fé do seu povo. Como? A história dessa mulher cananeia que acabamos de ler, que é muito comovente, nos ensina como Deus amadurece a fé do seu povo, do povo que Ele redimiu, nos ensinando a andar por aquilo, melhor dizendo, que não se vê. Isso é nobre, isso é milagroso. O que a princípio parece aqui no texto com imobilidade, indiferença, insensibilidade da parte do Senhor, e até mesmo um insulto preconceituoso, no fundo é um amor de Deus para com aquela mulher. Hebreus capítulo 12, não precisam abrir, do verso 4 ao verso 6 e verso 11, nos diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, eu quero convidar vocês, meus amados irmãos, para olharmos para o texto de Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 28, e vermos como o Senhor, de maneira muito amorosa, Ele amadurece a fé do seu povo, usando essa mulher como exemplo. 3 são os fatores mais relevantes no processo de amadurecimento da fé. 3 fatores à luz do texto que nós estamos. O primeiro deles, o silêncio de Deus. E aqui eu faço uma ressalva. Deus fala conosco todos os dias, isso seja pela revelação geral, que é a criação. Quando nós olhamos para tudo que foi criado, nós olhamos e conseguimos ver Deus diante de tudo. E a revelação especial, que é as Escrituras. Esses são os livros do Senhor, mas de maneira muito especial, a palavra do Senhor. Deus fala conosco todo dia. Quando nós abrimos, lemos aquilo que Ele está nos exortando. E quando eu falo o silêncio de Deus, muitas vezes nós oramos e Deus silencia. Ele não responde. Então são 3 os fatores. O primeiro, o silêncio de Deus. A palavra penetrante do Senhor amadurece a nossa fé. E uma confrontação humilhante. Primeiro, o silêncio de Deus. Veja o que diz o capítulo 15, verso 21 ao 23, até a primeira parte. Eu vou ler para vocês. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus não disse nada. O silêncio, meus irmãos, é amargo, dói. O silêncio, ele pode ser até mesmo um instrumento cortante. Assim como um bisturi, ele pode matar ou pode curar. Depende da forma como o silêncio ele é usado. Deus, com muita paciência, precisão cirúrgica, Ele sabe como ninguém usar o silêncio para cortar onde necessita ser cortado, fazendo até mesmo sangrar, para tirar, expurgar aquilo que não presta em nós. Porém, na mão de pecadores como nós, o silêncio corta, faz sangrar até a morte o coração daqueles que nos amam e que nós até mesmo amamos. Veja, por exemplo, a situação de muitos lares, de muitas casas, cônjuges que não se falam, pais e filhos que não se conversam, irmãos que se afastam, parentes que não trocam palavras. O mesmo acontece dentro da igreja, entre amigos, no trabalho e em toda parte. Homens e mulheres silenciam-se por crueldade, gente. Muitas vezes é pelo temor de se expor. Ferem com o silêncio para não serem feridos. Por maldade, não falam, silenciam. Fazem greve de palavras por pirraça, por vingança, por crueldade. Em nossas mãos o silêncio é capaz de matar lentamente, causando até mesmo hemorragias fatais na alma das pessoas que estão à nossa volta. Quem corta com o silêncio também morre, gente. Está morrendo. Uma abelha, ao picar a gente, ela deixa o ferrão. Ela tanto deixa todos nós doentes, como depois ela morre. Quem silencia por crueldade é do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. A gente fere os outros e depois morre. Seca a alma, fica ressentido, cheio de pirraça. Agora, o silêncio de Deus é cortante, mas não mata, restaura. Antes, o silêncio de Deus é um objeto para remover da alma o nosso pecado, a nossa incredulidade, toda e qualquer transgressão ou iniquidade. O silêncio de Deus é cirúrgico. Isso é o que a gente pode ver no texto. Deus, soberanamente, Ele arquiteta esse encontro com essa mulher. Ao dizer que Jesus se retira das proximidades de Jerusalém para a região de Tiro e de Sidom, como diz o verso 21, Mateus está nos dizendo algo extremamente importante. Essa é a única vez, a única em todo o Evangelho, que o Senhor, durante o seu ministério terreno, Ele sai da região dos judeus para as terras dos gentios. O Evangelho quer mostrar que Deus veio buscar e salvar os perdidos em todos os lugares. O exemplo é Cupira, Caruaru, Recife, Alemanha. Seja onde for, o Evangelho chega, transforma, salva, perdoa. O Senhor está dizendo que a salvação não é somente para os judeus, mas para o mundo todo, para todo aquele que crer que Jesus é o único Senhor e Salvador, como essa mulher reconheceu. Outro fato que revela a soberania de Deus diante do texto, arquitetando esse encontro entre Jesus e a mulher de Cananeia, é a expressão que Mateus usa no início do verso 22. Ele diz o seguinte, 21 e 22. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Eis que Deus prepara os encontros, Ele atrai para si
para salvar o seu povo. É isso que Deus faz. Ele atrai para si aqueles que Ele salva. A iniciativa é dele, somada à sua graça irresistível. Ninguém resiste ao chamado do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Deus, de maneira graciosa, Ele amadurece a fé do seu povo. Essa mulher, meus irmãos, é uma filha do sofrimento. Nada nem ninguém conseguia libertar a filha dela dos demônios, da garra do diabo. Aquela era uma região de grande envolvimento com sistemas religiosos, demoníacos, e consequentemente a possessão demoníaca era algo normal naquela região, de Tiro e de Sidom. Desesperada, depois de ter ela abusado do pecado, depois de ter colhido sofrimentos e consequências perante o pecado, depois de tentar tudo e todos, da superstição à ciência, da religião, até mesmo o ceticismo, a mãe corre clamando por gritos a Jesus, pedindo misericórdia, pedindo compaixão para com a sua filha. Está aí no verso 22. Tal atitude é um ato de fé, de confiança no Senhor. E por que é um ato de fé? Porque naqueles dias, naquela região de Canaã, cada grupo tinha sua divindade específica. A mulher, portanto, desde criança havia sido ensinada que o Deus de outro povo não ouvia suas orações. Jesus era o Salvador dos judeus e não dos gentios. Astarote era a deusa desta mulher. Portanto, todos deveriam ter desencorajado ela. Não vá, que ele não vai te ouvir. A cultura estava contra ela, as conversas estavam contra ela, as pessoas estavam dizendo: vá para outra direção, não vá para lá. Mas ela foi, e com fé ela vai até a pessoa certa, que no verso 22 chama-se Jesus Cristo. Ela vai no lugar certo, é aos pés do Senhor. Está aí no verso 25. Ela vai com uma postura correta, ela vai pela fé, ela vai correndo aos braços do Senhor, e com a motivação certa, ela busca compaixão, misericórdia. Note, porém, a reação chocante de Jesus. O verso 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Como assim, gente? Que contraste! Como Deus é capaz de responder com um silêncio absoluto a uma reação de fé de uma mulher assim? Por que ficar em silêncio? Mas Deus age assim, meus irmãos. Sobre o silêncio de Deus, um pastor presbiteriano escocês do século XVII, Samuel Rutherford, ele disse o seguinte: ele disse: o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que o cristão tem que beber no cálice do seu sofrimento. Ele continua dizendo: ele, o silêncio de Deus, é para o cristão o que há de mais próximo do inferno na terra. Para o cristão, para aquele que foi redimido, para aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que foi lavado no sangue de Jesus Cristo, o silêncio de Deus corta nosso coração, porque nós conhecemos a sua voz. O silêncio de Deus é como um inferno na terra. Parece que Deus não está se importando conosco. Deus não está interessado naquilo que nós estamos clamando a Ele. Escrevendo à esposa, certa vez, Martinho Lutero expressou com muita sinceridade a angústia diante do silêncio de Deus. Em uma oração, ele disse o seguinte: estou com medo diante do tamanho do silêncio de Deus. Parece que Ele está morto. Às vezes nos sentimos assim. O silêncio de Deus, gente, é amargo, como eu já disse, é cortante. Agora preste atenção: somente os filhos de Deus é que sentem essa dor.
Os filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados com o Espírito Santo quando creram. E isso já nos diz muito, meus irmãos, já nos diz alguma coisa com relação ao silêncio de Deus. Se nós estamos percebendo o silêncio de Deus em uma oração nossa, isso já diz muitas coisas, já diz muita coisa. Por que já diz muita coisa? Porque o descrente não se importa com o silêncio de Deus. Porque ele tem uma autoconfiança suficiente para seguir com a própria vida do jeito que ele quer. Se tudo lhe for bem, se todos os seus sonhos forem sendo conquistados, conforme ele havia planejado, o ímpio nem ao menos sente falta de Deus, nem fala com ele. A voz de Deus não faz falta quando alguém está cheio de si, quando as vozes do mundo dizem que deve se despistar de Deus, quando as migalhas dessa vida satisfazem o homem incrédulo, ele não lembra de Deus. Mas nós, crentes redimidos, sentimos essa falta, porque nós conhecemos a voz do nosso Salvador. Isso já diz muitas coisas, ou muita coisa. A voz de Deus não faz falta para os incrédulos, porque os seus corações estão cheios de ídolos. Se estão cheios de ídolos, não vai sentir falta de Deus, nem nota o silêncio de Deus. Mas não é assim com o cristão, não é assim com o salvo, não é assim com o redimido. Ele não somente nota, mas ele também sofre muito com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele corta a alma, pois ele precisa ouvir a voz de Deus para ser instruído, para ser ensinado, para ser dirigido, conduzido, edificado e alegrar-se no Senhor. A voz de Deus, ela é indispensável para o cristão. Quando Deus faz silêncio, assim como essa mulher cananeia do nosso texto, o cristão não dá as costas para o Senhor. Duvido alguém que foi e é habitado pelo Espírito Santo abandona o Senhor quando Deus faz silêncio. Ele não abandona as disciplinas espirituais, ele não deixa de orar, ele não deixa de ler a palavra. Quanto mais silêncio de Deus, mais ele clama, mais ele ora, suplicando a Deus: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Quanto mais silêncio, mais a perseverança. Quanto mais silêncio, mais a consciência de que Deus é para nós tudo. A fé verdadeira, a fé bíblica, nunca vira as costas para Deus. Diante do silêncio do céu, gente, a nossa fé clama por mais comunhão por Deus. O cristão verdadeiro prefere uma palavra de disciplina do que o segundo silêncio de Deus. O salmista disse o seguinte: apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não esconda de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. O silêncio de Deus, gente, amadurece a fé do seu povo. Você dirá: mas como é que amadurece a fé do povo? O silêncio de Deus só serve para me esfriar. O silêncio de Deus não me amadurece, jamais. A fé bíblica amadurece diante do silêncio de Deus, e funciona mais ou menos assim: tendo todos nós provado o que há no mundo, e tendo o coração satisfeito com as coisas triviais da vida, tendo vivido com a própria força, quando nós nos convertemos, nós ouvimos Deus, e quando ouvimos a doce voz do Senhor, jamais a gente quer largar. Funciona dessa maneira. Deus é nosso Redentor. Se você está em uma situação como essa, se Deus está em silêncio, Ele quer te ensinar alguma coisa. O silêncio de Deus nos corta e nos faz sangrar de nossa autossuficiência, porque muitas vezes eu penso que sou o tal, o bom, o sabe tudo.
deixo de ter compaixão no meu coração, de ter amor no meu coração, todo orgulho, toda vaidade, toda distração, toda carnalidade, ela é tirada. Toda esperança vã, que é passageira, toda ilusão mundana, até sobre o nosso coração, a gente apenas sofre quando colhemos exatamente isso. O silêncio de Deus amadurece a nossa fé. Quando Deus, pelo Espírito Santo, revela a nós que a parte de Cristo nós estamos perdidos, sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo esse mundo não é salvo. Sem Cristo esse mundo não pode conhecer as doçuras de sua palavra. Então a nossa alma corre para os braços de Jesus, e o silêncio de Deus evidencia ainda mais nossa necessidade dele. João Calvino disse o seguinte: pelo conhecimento de si mesmo. O que é o conhecimento de si mesmo? A minha própria ignorância, a minha própria fraqueza, a minha incapacidade, a minha depravação, a minha corrupção. Cada uma delas apenas me incita a buscar a Deus mais do que tudo na vida. O silêncio de Deus, para quem dele já provou, só acentua o desejo por mais dele. Use, portanto, meus irmãos, o silêncio de Deus para o teu favor. Ele quer ensinar alguma coisa para nós. Segunda coisa, o que amadurece a fé do povo é a palavra de Deus, a palavra penetrante de nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui exarada nas Escrituras. Veja o que diz o verso 23 e 24. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que crueldade, gente. Parece uma crueldade. Depois do silêncio de Cristo, agora uma palavra de rejeição. Por que Jesus agiu assim? Por que ele falou assim? Olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, respondeu aquela mulher. A palavra de Jesus, ela tem como objetivo penetrar no nosso coração, transformando e encorajando todos nós. Lembre-se de que Jesus está fora dos limites da terra do povo de Deus. Lembre-se disso. Ele está distante de Jerusalém, que supostamente é o lugar onde todos deveriam crer nele. Jerusalém deveria ser o lugar de exemplo para todo mundo, de ter dito: nós encontramos o Messias, porque ele é o Messias. Mas todos rejeitaram. Fora de lá, porém, há uma mulher gentia, uma cananeia, da região Ciro-fenícia. Ela, do contrário das ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz o verso 24, ela não rejeita Jesus, ela não repele Jesus, mas ela vai ao encontro de Jesus. Ela o aceita com fé e clama por compaixão, por misericórdia, chamando Jesus pelo título messiânico, verso 22, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela continuou gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao dizer que ele havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus estava fazendo, gente, pelo menos duas coisas em sua palavra. A primeira delas, ele estava arrancando dessa mulher uma confissão de fé, ainda muito mais profunda. Sabe por quê? Porque depois dela ter dito Jesus, filho de Davi, um título messiânico, ela agora chama Jesus pelo nome pessoal, verso 25, Senhor. Ou seja, o filho de Davi é o Senhor dela.
O filho de Davi é o Messias esperado por ela e é o salvador pessoal daquela mulher. Segundo, há uma palavra penetrante de Jesus que é usada aqui, nesse texto que lemos, usando como exemplo a fé dessa mulher para contrapor os incrédulos fariseus, religiosos. Enquanto as ovelhas perdidas de Israel, para quem ele havia sido enviado, gente, o rejeitam, essa mulher cananeia honra Jesus com confiança, com fé. Mais tarde, toda vez que essa mulher se lembrasse do dia de sua conversão, ela seria encorajada pela forma como Jesus confrontou os incrédulos de sua época. A palavra penetrante de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, estimula e encoraja a minha fé e a sua fé. A princípio, gente, porém, essa palavra penetrante de Jesus parece até mesmo repugnante, soa radical, parece excludente, mas depois ela se torna doce como mel, porque o salmista disse: a palavra do Senhor seja nos meus lábios doce como favo de mel. Sem a palavra não nasce fé. A fé vem pelo ouvir. E sem a palavra não se pode alimentar a fé. Quer ser alimentado, meus irmãos? Ouça Jesus. E para ouvir Jesus, aqui está a palavra dele. E ele muitas vezes nos confronta. E esse confronto é para transformar a minha vida e a sua. E aí a gente chega no terceiro ponto e último. A maturidade do povo de Deus, ou a fé amadurecida por Deus, vem por uma confrontação humilhante de Deus, muitas vezes. 25 e 27 o verso, veja o que diz. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. E essa agora? Parece, meus irmãos, que quanto mais Jesus fala, parece que piora a situação da mulher. Ela clama por compaixão, Jesus nada fala. E quando fala, diz: olha, eu não fui enviado para salvar vocês, eu fui enviado para salvar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ela fala novamente, Jesus diz: eu não posso fazer com que vocês comam do pão que o povo judeu come e dar a vocês que são cachorrinhos. Primeiro o silêncio, mas ele mostrou através do silêncio que nós precisamos da voz de Deus. Depois a palavra penetrante, mas estimulou e encorajou a fé. Por fim, essa humilhação. Afinal, ninguém merece ser chamado de cão. Com essa confrontação humilhante hoje, nós diríamos que é até preconceito. Mas ela amadurece a nossa fé. Judeus consideravam gentios como cães. Aqui a gente tem que entrar no contexto, gente. Por que Jesus disse isso? Porque os judeus achavam-se o tal e consideravam os gentios como cães. E a palavra aqui, cães, é cães de rua. Não são cães domesticados. Cães de rua, que mexem no lixo e como que não presta. Os judeus consideravam os gentios assim, pelo estado da alma deles, pecadores. O problema é que os judeus achavam-se superiores a eles.
Nós não somos pecadores, somente os gentios são pecadores. Jesus, porém, chama essa mulher de cachorrinho, ele usa outra palavra, de cãozinho domesticado. Em vez de ela se ofender com isso, ela aceita e diz: é verdade, Senhor. Dizendo que como tal, como cãozinho do Senhor, eu pelo menos quero pegar as migalhas do evangelho que cai da mesa desses fariseus. É isso que ela quer. Essa mulher cananeia reconhece a profundidade de sua impureza, de sua maldade. Por isso ela aceita ser chamada como Jesus chamou. Ela sabe que seu coração é sujo, por isso não merece estar na mesa de Deus. E só assim, quando nós reconhecemos quem somos, é que encontramos salvação na pessoa de Jesus. É que Jesus nos pega e nos coloca à mesa dele. Aquela mesa que nós banqueteamos uma vez por mês. A mesa da alegria do evangelho de Jesus, de viver com ele. Mas ela admite que ser pecadora, e alguém para encontrar-se Jesus tem que se reconhecer pecadora e pecador. Senão, estará perdido para sempre. Não sou eu quem diz, mas são as Escrituras. Veja agora que lindo quadro esse de Jesus, versos 25 a 28. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a fé que você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. A lição é que para ser exaltado pela graça de Deus é preciso primeiro se humilhar diante do poder da mão do Senhor. 1 Pedro 5,6. Para ser salvo, ser restaurado, é preciso primeiro que confesse seu pecado, que clame por perdão a Deus. Isso é uma maravilha de graça de Deus. Isso é o favor imerecido. Isso é o evangelho na vida de pecadores como nós. O que levou a mãe a Jesus foi o problema da filha. No entanto, perceba, o problema da filha foi tratado depois. O coração da mãe tinha que ser tratado primeiro. O Senhor primeiro transformou a mulher e depois tratou de sua filha. Isso não é uma regra, gente, mas Deus pode fazer assim e só faz assim. A lição é que os problemas que nós levamos a Deus nem sempre são as prioridades de Deus. Por mais que eles sejam legítimos e caros para nós, primeiro o Senhor sempre quer tratar o nosso coração. Não se esqueça, porém, que os problemas nos levam a Deus. Deus primeiro quer tratar a todos nós. Nossos filhos, cônjuges, parentes, amigos e igreja só serão tratados na medida em que eu e vocês formos tratados primeiro. Para que você acuse os outros, primeiro seja transformado. Se você está orando pela sua filha, pelo seu filho que está dando problema, que está trazendo dificuldades para a sua vida, muitas vezes você mesmo precisa ser restaurado. E Jesus fez isso. Sendo a fé um dom de Deus, Ele mesmo faz nascer e amadurecer a fé de todos nós. Então, de maneira muito mais profunda, Ele amadurece a minha fé e a fé do povo de Deus, a fé de todos nós. A maturidade da fé do povo de Deus, que Deus nos traz, vem pelo silêncio de Deus, não se esqueça, pela palavra de Deus e pela confrontação do Senhor.
Assim nós cresceremos em graça, em confiança no Senhor. Por esta razão, você que está hoje aqui, reconheça-se como essa mulher se reconhece, pecadora perdida, e seja redimida, salva pela fé. Que Deus abençoe a união auxiliadora, que a fé de vocês amadureça muito para a glória do Senhor. Vamos orar?